aquilo no versículo 8, ó, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador e tal. E aí agora no versículo 10, Jesus diz assim, ó, acertei mesmo, no 10, ó, ele diz no finalzinho, ó, e disse Jesus a Simão: não temas, que de agora em diante será pescador de quê? Você vê, era essa a única palavra que Pedro tinha na vida dele, era essa. A ordem de comando do Pedro, a ordem de comando de Jesus para o Pedro era ser pescador de homens, de almas. E ele está voltando a pescar o que, meus irmãos? Peixe. Pronto, está fora da palavra. Mas é isso que eu estou falando a você. Quando Jesus ele não aparece, a gente fica sem a palavra. E sem a palavra a gente começa a fazer certas coisas que não tem cabimento. Pastor, e o que eu deveria fazer quando Jesus não aparece? Ao invés de voltar a fazer as coisas que deram errado, e Jesus ele deu uma orientação para nós e para os discípulos dele. Ele deu uma orientação muito bonita que está em Mateus 9, versículo 14, mas principalmente o 15. Mateus 9, 14. Então o Pedro está voltando a fazer aquilo que deu errado, que ele tinha pescado a noite inteira e não tinha apanhado. Você vai ver o que vai acontecer, ele vai voltar a ter o mesmo resultado. Se eu voltar a fazer as coisas que eu fazia no passado, eu vou voltar a ter os mesmos resultados. Porque quando você começa a viver pelas ordens de comando, pelas palavras reveladas que Jesus dá, você começa a ter um resultado. Quando você começa a viver pela tua cabeça de novo, fazer coisas que te dá na telha, ou você volta lá, sabe, para os antigos rudimentos, você vai ter os resultados que você tinha. Mas pastor, o que o senhor diz aí porque eu tenho que fazer? Jesus ele deu uma ordem para todas as pessoas, é o seguinte, ó. Então chegaram ao pé dele dizendo, né? Então chegaram ao pé dele os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós? Os fariseus então jejuam muitas vezes. E por que os teus discípulos não jejuam? Escuta isso aqui agora o 15, hein? E disse Jesus: podem porventura andar tristes? Esse andar triste é fazer jejum. Andar triste ou fazer jejum os filhos das bodas, o filho do casamento, enquanto o esposo está com eles? Está falando dele mesmo, Jesus, né? Dias porém virão em que lhe será tirado o esposo. Então o que diz aí? Quando que eu tenho que fazer jejum? Quando você percebe que Jesus não está aparecendo mais. Você já não está mais entendendo a Bíblia como você entendia. Você já ora, ele já não está mais te respondendo. Você já não, sabe, não sente mais o poder do Espírito Santo como você não sentia, como você sentia antigamente. Então nessa hora, você não tem que voltar a fazer as coisas que você fazia. O que você tem que fazer? Jejuar. E olha que o jejum do Pedro não ia ser muito comprido não. Jesus ele foi crucificado que dia? Qual o horário que eu falei? À tarde. Jesus vai aparecer quando? No domingo de madrugada. Então seria um dia de jejum. Muitas vezes você resolve com um dia de consagração. Um dia de consagração, um dia e pouco de consagração, ele começa a se manifestar de novo. Mas não, ao invés de eu jejuar, ao invés de eu me consagrar, quando eu senti que o esposo foi tirado, que Jesus não aparece mais, eu começo a fazer coisas na minha cabeça. Eu começo a fazer coisas que eu sinto fazer por emoção. Você tem que entender que Pedro está voltando a pescar por outra coisa também. Que algumas horas antes dessa pescaria, Jesus foi crucificado. Jesus foi tirado da cruz morto e foi colocado no sepulcro e foi colocado uma pedra gigantesca em cima do sepulcro. Então o Pedro está com isso na cabeça. Então ele está pensando na cabeça dele que Jesus está morto. Exatamente. Então tem muitas vezes que eu vou fazer certas coisas como se Jesus estivesse morto. Como se Jesus não tivesse vivo, e ele está vivo. Lembra quando eu comecei pregando hoje no capítulo 21 que diz: e Jesus manifestou-se outra vez. Jesus ele vai aparecer. Só que eu e você nós temos que jejuar e aguardar. Você tem que jejuar e esperar. Espera um pouquinho. Quando eu estou ficando assim, sabe, que eu percebo que Jesus não está mais me respondendo tanto, ou que eu não estou mais tendo tantas interpretações da Bíblia Sagrada como eu tinha antes, eu aguardo. Eu não digo: quer ser uma coisa? Vou voltar para Caxias. Quer ser uma coisa? Vou voltar a mexer com futebol. Não jogar futebol, mas vou me tornar treinador agora. Agora eu vou... Não. Não vou aguardar. Só Jesus não aparecer, tem pessoas que já começam a bater a biela. Sério, a pessoa já fica meio estranha, fica meio esquisita. Então o Pedro volta a pescar naquele dia que Jesus não apareceu. Ele tinha uma palavra, uma ordem de comando de pescar ou de pescar homens?
Era essa a palavra que ele tinha que se manter. A palavra que Deus deu para você, você tem que permanecer nela. E não saia dela. Bom, aí o que acontece? Voltando lá, deu para perceber isso aqui que o pastor Mike está falando? Não. Então, o que nós temos que fazer quando o esposo é tirado? Voltar a pescar ou jejuar? Voltar a fazer aquilo no passado que deu errado ou jejuar? Exatamente, por que jejuar? Para a gente ficar em espírito, tá? Então voltando aqui, a Bíblia diz então que o Pedro falou assim no 3, João 21:3, e disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Você vê que Jesus escolheu Pedro a dedo, pessoal. Por que ele escolheu Pedro a dedo? Por causa disso aqui, ó, vou pescar. E disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. O Pedro disse, vamos pescar, ou ele disse, vou pescar? Vou, ele não disse vamos, ele disse vou pescar. Líder não pede para os outros fazer, o líder vai, e se os outros quiserem que venham atrás. Por isso que Pedro, ele foi escolhido por Jesus. O Pedro tinha uma voz de comando, de ordem, de liderança que os outros não tinham. O Pedro disse, porque a pergunta que eu faço é essa, se ninguém quisesse ir com o Pedro, ele iria ou não iria? Ele iria do mesmo jeito. Então, líder é assim. O líder faz. Se os outros quiserem vir atrás, que venham. Se não quiserem, ele vai fazer do mesmo jeito. Por isso que Jesus escolheu Pedro. Só que aqui o Pedro está levando os outros para um mau caminho. Por isso que é ruim uma liderança cristã errada. Se pega um pastor que está na carne, os outros todos entram na carne junto com ele. Você vê que o Pedro mau vai levar o pessoal a pescar. Todo aquele grupo que vai junto com ele vai cansar, vai trabalhar a noite inteira, não vai apanhar nada, vai se cansar. Mas o Pedro bem, primeira pregação, 3.000 almas. Um pastor bom, ele leva muita gente a ser abençoado. Um pastor que ele está na carne, leva todo mundo a ficar cansado. Mas isso que é mensagem ministerial. Você percebeu que ele não disse vamos. Ele não pediu vamos. Ele disse eu vou pescar. E o pessoal disse não, peraí que nós vamos contigo. E sabe quem que vai entrar nesse barquinho aqui junto? O João, o discípulo do amor. Aquele que meteu a cabeça no peito de Jesus, ele vai estar junto. Você vê que coisa interessante, o apóstolo João, ele era o apóstolo do amor, mas ele era liderado pelo Pedro. Você vê que coisa interessante, ele era muito amoroso, mas não era líder. Líder é o apóstolo Pedro, ele era líder. É aquele cara, meu irmão, que puxa a espada e corta a orelha do Malcolm. É aquele que diz, Senhor, és tu, deixa ele ter contigo por cima das águas. É aquele, não, mestre, ninguém vai colocar a mão em ti. O Pedro, ele era para frente, para cima, e ele errava muito. Líder erra muito, mas tem muita iniciativa que os outros não têm. Isso é liderança. Se você começar a perceber, você começa a notar se você é líder ou se você vai ser liderado. E ele disse, vou pescar. E disseram também os outros, né? Não, nós vamos também contigo. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, o que diz aí, pessoal? Por que não apanharam nada? Porque Jesus não mandou. Tudo que você faz sem jejuar e esperar Jesus, você